Bom dia, Eduardo Sá está connosco ao telefone. Gostava de discutir um pouco consigo a questão do papel da família. Quando estamos a discutir se as escolas devem ir o uso do telemóvel ou criar regras um pouco mais restritivas, estamos a demitir a família dessa tarefa muito pouco popular que é dizer não a um filho, é isso? Olá, bom dia. Bom dia. Não estamos a assumir que a escola e a família têm funções complementares, como não podia deixar de ser. Eu acho muito importante que a família defina um conjunto de regras. Acho que começa a ser fundamental que a família perceba que, quando se definem regras, por mais que as regras não tenham que ser milimetricamente iguais para as mães e para os pais, têm que ser mais ou menos idênticas e razoáveis e sensatas, e que, portanto, não faz sentido que, durante uma refeição, como tantas vezes nós vimos em inúmeros restaurantes, cada um dos membros da família esteja virado sobre o seu telemóvel e, invariavelmente, tenham, como acontece no Algarve, basta olharmos agora para quaisquer restaurantes algarvios, tenham cada um tablet e estejam com os headphones agarrados o tempo que seja necessário enquanto os pais ou os amigos conversam tranquilamente. Portanto, os pais têm que perceber que, sendo um instrumento precioso, todavia, os telemóveis deviam ter uma advertência, como em relação às bebidas alcoólicas. Bom, isto tem que ser manuseado e usado com um imenso bom senso. Agora, as escolas têm um papel muito importante a esse nível. E eu acho que as escolas não se estão a substituir à família, porque as escolas definem tantas regras em relação a tantos aspectos a propósito dos alunos, que não me choca rigorosamente nada que as escolas entendam que no espaço escolar não se usa o telemóvel, por variedíssimos motivos. Porque, em primeiro lugar, os recreios que neste momento são uma questão quase de saúde pública, porque se convencionou que os recreios podem ter, quando muito, 10 minutos, e em muitas escolas há recreios que são de 5 minutos, o que se vem a banalizar de uma forma absolutamente inquietante. 5 minutos dá para ir a correr à casa de banho, não dá para comer o pão, muito menos para que uma pessoa se relacione com os colegas. Eu tenho chamado a atenção inúmeras vezes que, se os recreios forem mais generosos, curiosamente, o sucesso escolar acaba por ser outro, porque inevitavelmente nós temos a ideia que eles têm que estar sempre focados, sempre focados, sempre focados. Perdemos de vista que eles trabalham 12 horas por dia, das 8 às 8, com recreios mínimos e sempre a correr de atividades para atividades, e depois passamos a vida a encher a boca a dizer, bom, mas temos que cuidar da saúde mental dos nossos filhos e estamos a trabalhar todos os dias para estragar. Agora, as escolas têm que perceber que os miúdos precisam de interagir uns com os outros. Bom, é aí que se aprende, que se joga a bulha, que se fazem picardias, que se aprende a falar, etc, etc, etc. E nós, nessas circunstâncias, estamos num registro que é muito populista, porque muitas escolas que se aventuraram a fazer isso tiveram um levantamento de algumas mães que diziam, não, mas eu quero contactar o meu filho a toda a hora. Paciência, não é razoável que o façam, e de facto há outras escolas que têm outro tipo de músculo e outro tipo de bom senso que definem regras, que as fazem cumprir e que de facto depois os resultados são absolutamente evidentes. Agora, não podemos é ficar neste registro populista, todavia, em que não se pode dizer que não, porque, objetivamente, as pessoas mais velhas, os pais e os professores têm a obrigação e a sabedoria indispensáveis para definirem aquilo que é razoável e aquilo que não é, e assumirem as consequências da sua autoridade, que é, de facto, o exercício de bondade. Porque eu acho que passamos a vida a confundir autoridade com autoritarismo e entramos numa deriva que é, sobretudo, insensata. Ou seja, Eduardo Sá, tentando perceber o que pensa, sim, a escola deve ser complementar na questão do uso do telemóvel, mas, e usando agora uma expressão que é muito comum e que é muito utilizada nas mais diversas circunstâncias, é preciso termos uma estratégia mais alargada e mais consensual sobre aquilo que a escola pode e deve fazer, e é muito mais do que o telemóvel. Bom, isso, por favor, a escola tem que fechar para o balanço e abrir com a transferência. A escola tem que perceber que os alunos do século XXI não são iguais aos alunos do século XIX. Muitas vezes a escola utiliza estratégias
que são inovadoras a muitos níveis, mas continua a imaginar que os alunos aprendem da mesma forma, à mesma velocidade e, sobretudo, do zero, que nada disso é verdade, e, portanto, a escola tem que ser profundamente repensada. Não é por causa dos professores que a escola não é repensada, que fique claro, os professores são quem mais tem estado a segurar a escola por falta de uma estratégia de fundo, mas quem pensa a educação insiste em medidas avulsas que, todas juntas, acabam por ter todo um conjunto de consequências em relação às quais nós não estamos a medir sequer os custos. Estamos a entrar todos num registro que é um bocadinho pateta, desculpem, e que chega a este patamar de achar que ir da motricidade ao som para aprender a escrever é uma coisa do século passado e que, portanto, os alunos de segundo ano, quando têm que fazer provas da frição, têm já que fazê-las com tablets, independentemente de muitos não saberem escrever. Note, eu já me confrontei muitas vezes com crianças que estão tecnicamente no sexto ano de escolaridade que não sabem ler e escrever. E isto é que eu acho que é muito importante. Bom, alunos de doutoramento que dão erros ortográficos é a coisa mais banal do mundo. Em relação às regras gramaticais, tropeçam nelas a torto e direito e toda a gente lida com isto de uma forma que eu não consigo perceber. E, portanto, sim, tem que ser uma estratégia complementar, como diz, mas se quiserem, em vez de fazerem provas de aptidão para quando se trata no ensino secundário em relação ao português, façam só um ditado. E um ditado vai fazer com que muitos alunos fiquem num registro absolutamente de perplexidade para todos nós, porque de facto a dificuldade deles interpretarem um texto, a dificuldade de acederem à palavra, e note, quem não é capaz de utilizar o português não está capacitado para a saúde mental. Eu acho que as pessoas às vezes não se dão conta disto. E, portanto, nós estamos de tal forma inebriados com tudo aquilo que são as novas tecnologias que não nos damos conta que aprender continua a ser o que era. E, portanto, é urgente nós repensarmos tudo isto sob pena de estarmos, de facto, a ter a geração que tem mais recursos educativos, pais mais empenhados na educação como nunca houve, e ao mesmo tempo entendo que não. Eu entendo que não é um ato de prepotência, é um ato sensato de um pai, de uma mãe, que em função daquilo que é a sua sabedoria naquele momento, entendem definir como regras para proteger os filhos. E de repente nós temos pais que acham que dizer um não, com vários pontos de exclamação, é traumatizar uma criança. E, por favor, quem não é capaz de dizer que não a um filho, não é capaz de dizer que sim ao que sente, não é capaz de dizer que sim à capacidade do filho de entender os nãos dos pais, e sim, já agora a relação entre os pais e os filhos, porque quando nós dizemos um não, temos a consciência que os nossos filhos são atentos e acutilantes o suficiente para perceberem que mesmo que eles sejam demagógicos, e eles conseguem ser demagógicos muitas vezes, como todas as crianças saudáveis, eles ainda assim percebem que o sentido daquilo que nós definimos para eles tem um sentido. Aquilo que a mim me preocupa é que os pais muitas vezes se demitem e se entregam a soluções fáceis, dos manuais mais simples que aparecem no mercado e dizer aprenda a transformar o seu filho em 3 dias, eduque sem gritar, aquelas coisas todas que são slogans absolutamente fantásticos, mas depois os pais inibem-se na sua sabedoria de pais e depois, chegados aqui, quando se trata de dizerem, quando uma criança chega à casa, olha meu filho, paciência, mas o telemóvel agora é para ficar aqui pousado, ou, já agora, quando vais dormir, há um despertador, se for preciso, mas não vais dormir com o telemóvel, porque eu acho que muitos pais não se dão conta que as crianças ficam ao telemóvel até às 2, 3, 4 da manhã e vão às escolas, os pais vão às escolas, deviam ir perguntar aos professores dos primeiros tempos letivos, para perguntar até que ponto é que os miúdos estão despertos ou se não estarão sonolentos. A maior parte deles estão sonolentos porque estão em amena cavaqueira ou a jogar até muito tarde na noite. E, portanto, os pais têm que estar absolutamente capacitados para o que se está a passar e têm que, por exagero, em alguns casos, se for o que suceda, os pais têm que definir regras que, no limite, representam formas de proteção para o crescimento dos filhos.
Eduardo Sá, obrigada. É importante ir ouvindo Eduardo Sá dizer estas coisas. Bom dia, muito obrigada, Eduardo.